Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 2. Estavam eles ainda reunidos, passara-se alguns dias, e nada ainda acontecera. Como que ansiosos, alguns questionavam o que ainda estavam fazendo ali, pois nenhuma resposta havia vindo a eles e era próximo de uma das 3 mais importantes festas colocadas por Elohim como estatuto perpétuo. Era ela a festa de Shavuot, ou Pentecostes. Esta festividade é de suma importância para Elohim, pois nela testifica-se a gratidão do povo para com Elohim por suas infinitas bênçãos derramadas durante aquele período de colheita. Sendo ela uma festa de 7 dias de duração, devendo ser o primeiro dia de festa como sagrado, não devendo nenhum trabalho ser realizado nele. E que também deve, por ordem, ser um dia específico de adoração. Assim, todos os hebreus de todas as partes da terra de Israel e também das províncias vizinhas e de outras mais distantes também, por isso, nesse dia estavam em Jerusalém. Eram eles gente de todas as partes da Ásia, gente de todos os povos que ali estavam, gente de todas as línguas. Falavam ao mesmo tempo. Porém, nem todos sabiam do testemunho de Yeshua, quem era, o que teria feito, ou o que fizera, e para onde tivera ido. Repentinamente então, naquela casa, enquanto todos estavam orando, um vento começa a soprar. De início, uma brisa suave. Logo em seguida, veio a ficar mais forte e violenta, porém não se parecia que iria chover. Então, percebem que o vento partira da sala para a própria sala. De súbito, um estrondo se ouve. Mesmo que assustados, os seguidores de Yeshua ali permanecem em oração. Porém, ao olhar uns para os outros, percebem que acima de suas cabeças, línguas repartidas como fogo pairavam sobre eles. Então, um milagre acontece. E cada um deles fala em outra língua. Língua que nunca outrora falavam. Muitos participantes da cristandade defendem tal evento como sendo o passaporte para que, sem qualquer razão ou objetivo, falem em que atribuem a eles as línguas estranhas. Porém, estranhamente, em nenhum momento destes versos é defendido tal, aspas, verdade. Pois eles, sim, eles mesmos, entendiam suas linguagens. E também outros que fora da casa estavam. Com tal engano, estes que se denominam cristãos arredam pessoas que se dizem tomadas pelo Ruach HaKodesh, para que balbuciem fonemas desconexos, afirmando que o fazem por ordem do Eterno. Ora, ele mesmo, em tudo o que faz, é coeso e eloquente. Não é da vontade de nosso Adonai que percamos tempo com discussões infundáveis, e isto é verdade. Porém, o texto aqui nos apresenta esta verdade cabal. Havia uma única necessidade naquele momento, e era a proclamação do testemunho das obras de Yeshua, de sua morte e ressurreição. O que passar daí é completamente infrutífero, sendo assim sem razão alguma para ser defendido. Mais do que depressa, muitos se aglomeram, se acotovelam à porta daquela residência, pois ouviram tamanho estrondo. E ouviram que aquelas 120 pessoas que estavam ali, todas elas falavam, e quem os ouvia os compreendia perfeitamente como se estivessem nascido em seus países. Então, atordoados, se questionam do que ou porquê e como conseguiam eles entender as palavras daquelas pessoas naquela casa. Pois todos ali eram da região de Galil. Eram eles muito humildes para ter esse tipo de aprendizado. Mesmo assim, falavam fluentemente todos os idiomas dos mesopotâmios, dos da Capadócia, Ponto e Ásia. Também da Frígia e da Panfilha, da Líbia, de Roma e
tantos erudins que nesses países moravam, até mesmo aqueles que haviam sido convertidos nos estudos da Torá, os gregos e também os árabes, todos eles ouviam falar em suas línguas e entendiam que falavam das coisas grandes e maravilhosas que nosso Adonai Elohim fazia. Uns ficavam pasmos, sem saber o que pensar, outros, porém, diziam em tom de deboche, não porque não acreditavam, mas porque eles mesmos não sabiam falar em outras línguas. E por isso, para eles, tais tons ou sons lhes eram estranhos e diziam que, na verdade, aqueles homens estavam, de fato, bêbados. Neste momento, são interrompidos por aquele que tantas outras horas fora impetuoso. Aquele que fora outrora impulsivo. Sim, ele, Quefá. Não havia quem melhor para que ali se colocasse diante daquele povo? Ora, não é esta a intenção de Elohim? Muito engana-se. Quem acredita que Elohim quer tornar a todos os homens com o mesmo perfil. Neste momento, são interrompidos por aquele que em tantas outras horas fora impetuoso. Aquele que fora outrora o impulsivo Quefá. Não havia quem melhor para que ali se colocasse diante daquele povo. Ora, não é essa a intenção de Elohim? Muito se engana quem acredita que Elohim quer tornar todos os homens com o mesmo perfil. Caráter, sim, mas não o perfil. Sim, há aqueles que são impulsivos e a este ele quer usar tal, aspas, defeito para que produzam de maneira diferente daqueles que não possuem a mesma personalidade. Há outros que sua personalidade forte em receber e acolher, e outras para ensinar, e outros para construir. A todos quer nosso Elohim usar de excelente forma para o bom andamento do reino dos céus. E assim se fez, e se fez também com Quefá. Parte ele agora em defesa daquele que ali estava, ao dizer para todos os que não compreendiam tais dialetos que eles não estavam bêbados. Sendo ainda tão cedo, o que era pelas 9 da manhã, que o que eles ali estavam vendo era nada mais, nada menos de que a profecia de seu Navi, Yoel, ou Joel, estava se cumprindo. E dizia ela que, nos últimos dias acontecerá, diz Elohim, que o meu ruar derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, velhos terão sonhos. E também o meu ruar derramarei sobre os meus servos, e também sobre as minhas servas naqueles dias, e elas profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e majestoso dia de Hashem. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Ora, o dia aqui predito havia enfim chegado, e estava se concretizando bem na frente de todos os filhos de Israel. Este texto tem sido muito difundido em muitas outras denominações. Muitos têm dito através desses versos que muitos hoje têm o dom da premonição e adivinhação, pois sendo eles filhos de Elohim, teriam recebido o Ruach HaKodesh. Porém, aqui vemos que toda a Escritura foi posta para um povo, e para um povo somente. Ainda estamos falando do povo hebreu? Ele, sim, ele é o único povo que pela vontade do Eterno pode colocar em prática todas as revelações dadas por Elohim. Pois deles vem a Torá, e deles vem também a nossa salvação. Cabe a nós, então, buscar e conhecer o verdadeiro Elohim através do povo grandemente abençoado. E esta foi a mensagem de Quefá. Ora, por meio de tal milagre, pôde ele contar a todos os que ali estavam a respeito da vida de Yeshua HaMashiach e da realização de todos os seus feitos. E com a comprovação da sua veracidade, comprovada na Torá por meio de Davi em seu salmo, mostra-lhes que nem mesmo a morte pôde segurar o filho de Elohim. Usando aqui a Torá, Quefá lhes mostra
que mesmo o rei Davi sabia que dele viria um descendente, que seria rei perpétuo em Israel, e que por isso em vários salmos testificou da vinda do Mashiach, sua morte e também ressurreição. E ele mesmo havia visto e testemunhado de seu ressurgimento, e sendo ele elevado, foi assentar-se à direita de Elohim, e indo, mandou o Ruach HaKodesh, e que por este meio, e somente por ele, haviam agora e ouviam o testemunho de todas essas coisas. Kefá agora quebra todos os paradigmas e aponta aos sacerdotes o seu pecado, pois eles mesmos o haviam condenado à morte, e era ele mesmo. Como ele reconheceram o Filho de Elohim, o Mashiach e Adonai, pois Elohim assim o fez. Muitos temeram, pois sabiam que essas palavras eram certas, e agora, em desespero por tamanho arrependimento, indagaram sobre o que fariam. Ora, simplesmente deviam arrepender-se, serem purificados em água através da mikvê, através do nome de Yeshua, e assim também receberiam o Ruach HaKodesh. Disse-lhes a este respeito, e sobre estas outras coisas, e outras coisas más, e os exortava para que saíssem do meio daqueles que amavam o que era errado. E com estas palavras foram todos purificados. E purificados naquele dia foram 3.000 nefeshes, ou almas. Porém, não eram eles batizados, voltando à sua vida pregressa. Ora, continuavam eles firmes nos ensinamentos do Mestre, que lhes era passado através dos talmidins, e assim fazendo, desfaziam-se de todos os seus bens, e vendendo-os repartiam entre si, e auxiliando-se mutuamente em toda a necessidade, indo todos os dias ao templo, e lá realizavam a partilha do pão, ou a comunhão. Tomavam suas refeições juntos, e assim cresciam em alegria, e união, e satisfação. E seu número só se fazia crescer, pois assim era da vontade de Elohim. Quem dera se nossas congregações assim fossem hoje. Se cada um desse o que é seu, para que se tornasse da comunidade em si. Não teríamos mais pobres, não teríamos mais famintos, não teríamos o que é de cada um, mas teríamos o que é de todos. E assim, todos seríamos felizes, pois não devemos esquecer que o reino é de todos nós. Portanto, todos sendo iguais, todos possuem o mesmo direito: crescer em união e também crescer em alegria.